E foi aberta a temporada para concursos nos tribunais de justiça. E o novo da vez é o TJ do Rio de Janeiro, que deve ter a banca contratada até junho. E aí, ficou interessado? Então fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre essa oportunidade. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar sobre essa oportunidade no concurso do TJRJ. Vou falar um pouquinho sobre esse concurso que deve sair em breve. Qual a situação dele? A situação é que está aguardando a contratação de banca. Isso mesmo. E eu já vou falar que tinha uma banca contratada e que essa banca foi revogada, esse contrato foi revogado, mas o motivo é muito bom. Mas calma aí que eu já falo sobre isso. Quais são os cargos? Técnico e analista. Requisito ensino médio para técnico e ensino superior para analista. Tem número de vagas? Ainda não. A previsão é que saia cadastro de reservas, mas não se assuste, por quê? Porque é a tendência dos concursos públicos. E qual a remuneração? Quais são os vencimentos básicos? Para técnico, R$ 5.685,54 e para analista, R$ 9.363,84. Esse valor já tem algumas gratificações, mas eu já vou falar que tem mais benefícios. Já falei que tinha uma banca contratada e que esse contrato ele foi rescindido. Pois então, tá aqui o extrato da contratação da banca AOCP. O que aconteceu? A banca AOCP ela tinha sido contratada, já tinha feito esse contrato, só que o tribunal ele autorizou mais cargos, porque esse contrato ele era apenas para o cargo de analista judiciário na área de tecnologia da informação. Então o que o tribunal fez? Vamos rescindir esse contrato, vamos fazer um novo contrato, vamos contratar uma nova banca e vamos ter mais cargos para esse concurso público. E o que já tem de previsão? Quais são os cargos que já tem previstos para esse novo edital? São vários, tá? O nível médio é técnico em atividade judiciária sem especialidade, já falei, que precisa de ensino médio ou equivalente. E já para ensino superior, a gente vai falar das especialidades. São várias especialidades. Eu tenho o judiciário sem especialidade, que é para aquele que tem o ensino superior. Eu tenho o de contabilidade, execução de mandatos, psicologia, assistente social, comissário da Justiça e da Infância, médico, médico psiquiatra, analista de negócios, analista de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, analista de sistema, analista de projetos, analista de gestão em tecnologia da informação e comunicação, analista de inteligência artificial, analista de segurança da informação, cientista de dados, arquiteto de dados, engenheiro de dados e analista de dados sênior. Pegou aquele outra previsão de edital, né, de contratação e ampliou. E olha que interessante, são várias as especialidades, inclusive aqui na parte de técnico, que não tinha previsão inicial, agora sim tem a previsão para técnico. O que mais que a gente pode falar sobre esse cargo? Eu posso falar com relação aos cargos vagos. Eu vou mostrar essa tabela, eu já estava até mostrando, mas é melhor eu explicar com relação a isso. Cada tribunal, cada órgão, ele tem uma parte de portal da transparência em que ele vai divulgar essa questão de gestão de pessoas. O Rio de Janeiro, ele faz isso também. Só que ele não vai dizer por modalidade quais são os cargos vagos, ou seja, ele vai dizer que tem cargo de analista, mas ele não diz, dentro desses cargos, ele não diz quais são as especialidades que têm cargos vagos. E outro, porém, ele vai elencar outros cargos que ele coloca com quantidades e a quantidade de cargos vagos. Agora sim dá para começar a falar sobre essa tabela.
O que que eu tenho aqui? Eu tenho a quantidade de cargos para analista. Eu tenho um total de 5.205 cargos para analista. Desses cargos, eu tenho o quê? Eu tenho os não estáveis, ou seja, aqueles que ainda não adquiriram a estabilidade, e tenho os inativos. Eu tenho dessa primeira tabela uma somatória geral. Então perceba que eu tenho 5.781 cargos ocupados. Ah, mas esse valor ele está superando a quantidade de analistas. Sim, ele vai superar mesmo, porque ele envolve outros dois cargos, tá? Mas a gente pode ter mais ou menos uma noção de quantos cargos vagos tem para o Rio de Janeiro para analista. Então, analista e mais as outras duas especialidades, eu tenho quantitativo de 1.537 cargos vagos. Essa planilha é a última divulgada, ela se refere ao mês de abril de 2025, o tribunal. Então, ele diz que tem uma quantidade boa de cargos vagos, por isso essa necessidade de ampliar o concurso e abarcar mais especialidades. Já para técnico da atividade judiciária, eu tenho 5.010 cargos. Desse total de 5.000, eu tenho pessoas que ainda não adquiriram a estabilidade, tenho os inativos. E junto com eles, eu tenho outros cargos. Dessa quantidade, eu tenho 211 cargos vagos. Não tem uma precisão, por quê? Porque o portal da transparência ele não vai detalhar essa planilha, mas ele coloca um quantitativo, então perceba que eu tenho uma quantidade bem interessante de cargos vagos para essas duas especialidades. Com relação à remuneração, eu trouxe a remuneração inicial, mas é bom dizer, né? Porque eu tenho vencimento básico e esse cargo de analista ele é dividido em 4 classes: a B, a C e a D, e eu tenho os padrões que vão de 1 até 16. Perceba que se você ingressar para analista, você vai ingressar recebendo uma remuneração de R$ 9.363,84 e pode chegar a R$ 19.611,81, conforme vai progredindo na carreira. E já o técnico, ele ingressa com uma remuneração de R$ 5.685,54 e ele pode progredir até receber uma remuneração de R$ 11.907,78. E não é só isso não, eu tenho mais benefícios. Quais são eles? Eu tenho uma gratificação de locomoção, esse daqui é apenas para aqueles que vão concorrer ao cargo de analista na especialidade de execução de mandatos. Essa gratificação ela é no valor de R$ 3.242,58. Eu tenho ainda o auxílio alimentação, auxílio transporte e um adicional de qualificação de 7,5 até 15. Então, 7,5 para quem tem graduação, 10 especialização, 12,5 para quem tem mestrado e 15 quem tem doutorado. Mas ele não cumula, tá? Então, se eu tenho a graduação e uma especialização, eu vou receber pela especialização. Ah, eu tenho a graduação, a especialização e um mestrado. Eu vou receber com base no valor do mestrado. É sempre com base no valor maior, tá? Então perceba que é bem legal, sim, a estrutura remuneratória. Aqui eu também coloco as áreas, tá? Porque esse concurso ele também é regionalizado. Aqui tem um mapa do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Esse mapa ele é com base na Corregedoria Geral de Justiça, o último divulgado, que é de 2023, que tem essas divisões em núcleos. Então, esse concurso ele tem como base, né? Você já vai escolher de acordo com aquela região que você pretende trabalhar, tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre esse concurso? A gente pode ter a base no último concurso. O último foi para o Sebrasp. Foram previstas 132 vagas, tanto para técnico como para analista. Esse concurso aconteceu em 2020 e esse concurso ele teve uma previsão de 132 vagas. E como que foi a estruturação deste concurso?
Como a gente tem 2 cargos, é interessante pensar nos 2. Então, eu tenho aqui de técnico 60 questões, 20 questões divididos em língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito das pessoas com deficiência e legislação especial. E mais 40 questões de conhecimentos específicos, cobrando direito administrativo e direito constitucional, essas duas a base de quase todos os concursos públicos, também cobrava noções de processo civil, noções de direito processual penal e legislação, essa parte institucional do tribunal. E esse foi para técnico. E o do analista, como que foi? Do analista, aqui já tem duas provas, uma objetiva e uma discursiva. Também nessa mesma estruturação, 60 questões, 20 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. Aqueles que estão mais acostumados a prestar concurso, aqueles concurseiros, eles sabem que o Sebrasp ele gosta de 120 questões. Geralmente são 50 de conhecimentos gerais e mais 70 de conhecimentos específicos. Percebo que nesse concurso ele cobrou menos, tá? Ele cobrou menos. Porque foram 20 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. O de conhecimentos gerais foi o mesmo para técnico, inclusive de técnico, e o do conhecimento específico ele variou de acordo com a especialidade. Então, essa é uma boa pedida para você que está buscando uma oportunidade para mudar de vida, porque esse edital ele deve sim sair em breve. E assim finalizo te convidando mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque só assim você vai ficar sempre atualizado a respeito das principais notícias que giram em torno desse mundo dos concursos públicos. Eu espero que tenha gostado, até a próxima e bons estudos!